do Senhor. Abra comigo, por gentileza, em Êxodo. Êxodo, comecinho da Bíblia aí, os primeiros livros, mais conhecido como o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. É importante, sempre que a gente lê, se você se lembrar disso, sempre que a gente for meditar, ler a mensagem, a palavra de Deus, a gente aprende na teologia, quando a gente estuda, né, alguns princípios básicos da leitura quando nós vamos realizar. E um dos princípios básicos da teologia, quando a gente estuda e aprende um pouquinho, é você conhecer quem escreveu o texto. Livro de Êxodo, quem escreveu? Por que ele escreveu? Qual era o contexto daquele período que foi escrito, para quem, e quais eram os objetivos daquela mensagem, daquela passagem? Então, são uma base, né, da teologia, para a gente poder ter um pouquinho mais de entendimento daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Então, quem escreveu, né, o porquê que foi escrito, qual é o contexto, e qual foi o contexto também espiritual que ali foi direcionado para que nós pudéssemos ler, meditar e aplicar na nossa vida de hoje. Né? Porque o grande desafio para um pregador é trazer o contexto bíblico para a nossa realidade de hoje. Né? Foram tantos anos atrás escritos, mas o que a gente aprende hoje diante de mais de 2000 anos atrás escrito? Então, essas perguntas nos faz entender e compreender um pouquinho melhor. Então, só para você entender, Êxodo, se você pesquisar e colocar no Google, por exemplo, qual é o original da palavra Êxodo? Êxodo, né, em grego e também no original do aramaico, vai dizer que é justamente saída. É justamente o período onde o povo estava no Egito e eles foram retirados do Egito pelo poder de Deus, através de Moisés, e Êxodo vai falar justamente de uma saída. Então, o texto que nós vamos ler aqui, de Êxodo, foi escrito por Moisés. O autor é Moisés, que escreveu boa parte de Êxodo, que foi justamente a jornada toda da saída do povo do Egito. E o porquê que ele escreveu? Por que Moisés escreveu o livro de Êxodo? Ele escreveu com alguns objetivos. Um dos objetivos que Moisés escreveu Êxodo foi justamente para mostrar a fidelidade de Deus. Um outro objetivo de Êxodo é realmente mostrar para nós a libertação do povo do Egito em rumo à terra prometida que Deus tinha prometido para o povo. Um outro objetivo aqui do texto de Êxodo é justamente vocês conhecerem um pouquinho de onde surgiu o povo de Israel. Um povo que foi escolhido. Deus escolheu o povo de Israel. Então ele chamou esse povo para que fosse o povo dele. Por isso que nós vemos às vezes os judeus, né, achando que eles são os escolhidos, né, porque de fato no início de tudo Deus escolheu um povo, foi o povo de Israel. Então o povo de Israel foi escolhido, e aqui em Êxodo vai mostrar que Deus escolheu esse povo, que se estendeu depois para todos nós. Né? Hoje nós fazemos parte desse povo. Né? Um outro objetivo aqui também é estabelecer a aliança que ele fez um pouco antes, em Gênesis, com Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão, e aqui em Êxodo a gente vai ver essa promessa sendo cumprida em Êxodo. Né? E o contexto histórico de Êxodo aqui, para você que talvez não conheça, não saiba, é justamente depois de um período de 400 anos de escravidão do povo de Deus, é onde Deus começa a se manifestar de forma gloriosa, com milagres, com curas, e também cumprindo a direção em sentido à terra prometida. Então, aqui também tem um peso muito grande do peso espiritual do momento que foi escrito por Moisés. Houve grandes lutas naquele período, houve grandes desafios. Então, aqui no contexto espiritual, vai falar justamente de algo que aconteceu com o povo naquela época, que nós passamos aqui hoje, que é justamente a falta de confiança em Deus, é a falta de perseverança diante de tudo que Deus prometeu e fez, de tudo que Ele já realizou no nosso meio, por mim, por cada um de nós. E ali, o povo, de um âmbito espiritual falando, o povo se esquecia facilmente todos os milagres que Deus realizava na jornada da caminhada que tinha no Egito, né, saindo do Egito para a terra prometida. Então esse é um pouco esse pano de fundo para você poder entender, né, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações essa noite. Tá? O tema da mensagem hoje é justamente a obediência que transforma a minha vida e a sua vida.
A obediência transforma a minha vida e a sua vida. Se eu e você somos obedientes diante da palavra de Deus, as nossas vidas são transformadas. E aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre esse período que Moisés conduziu o povo e justamente sobre a provisão de Deus. Talvez você entrou essa noite precisando ouvir uma palavra de esperança de Deus. Uma palavra de fé para você continuar caminhando, para você continuar andando mais uma milha, para você continuar firmado naquilo que um dia o Senhor liberou para você, entregou para você. Então o culto fé serve justamente para essa semana que tem, sempre no meio da semana, justamente para fortalecer a minha e a sua fé. Alguém está passando algum desafio grande aí? Alguma luta grande? 2 lutas grandes aí. Quem está passando um monte de luta grande aí? Vamos plantar bananeira aqui em cima. Lutas grandes. Então, essa noite, a minha oração é para que Deus possa trazer um bálsamo novo para você, trazer algo de renovo para a sua vida, para a sua fé, para a sua circunstância atual. E eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo então em Êxodo, no capítulo 16. Êxodo, no capítulo 16. Nós vamos ler aqui somente o verso 4, 5 e 6. Mas se você não está lendo a Bíblia durante a semana, volta a ler ela a partir de amanhã. Leia o capítulo 16 todo, 17, 18, 19, que você vai ver os milagres que Deus fez, a misericórdia do Senhor, como Deus amava o povo de Israel, gente. Quando você lê a Bíblia e vê o povo sendo incrédulo, o povo vendo o mar se abrir, o povo vendo tantos milagres que a gente não vê hoje tantos milagres assim como antigamente. E o povo não acreditava ainda em Deus. É um negócio assim de doido você ver o amor que Deus tinha pelo povo dele, a misericórdia que ele tinha. Todos encontraram Êxodo capítulo 16, o verso 4, 5 e 6? Diz assim o capítulo 16 do verso 4: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Dá uma pausa rapidinho aí, como eu sempre faço. Olha só esse último verso que a gente leu aqui, esse último parágrafo. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Dá uma pausa aí para você receber isso. Será que isso acontece comigo, isso, só lá em casa? Quando nós estamos passando diante de alguma situação, de algo que talvez seja um deserto, uma tempestade, a gente acha que é o inimigo. A gente acha que, o que será que eu errei? O que será que eu fiz de errado? Será que Deus está me punindo? Será que eu estou sendo castigado? E aqui nessa passagem a gente vê que Deus, Ele permite nós passarmos por situações para nos colocar à prova. Aqui foi o que nós lemos. Então Deus aqui colocou uma condição para eles e disse: com isso eu os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Por que Deus fez isso? Inicialmente nesse verso. Por toda a incredulidade do povo. Por toda a falta de fé e esperança nele diante de tudo que ele estava fazendo e realizando. Nessa passagem aqui que nós lemos agora, eles estão ainda no meio de uma jornada indo para a terra prometida, a terra de Canaã. E ali eles já passaram por várias experiências e eles aqui começam a murmurar. Eles começam a reclamar. Deus tirou eles da escravidão, tirou eles de uma terra que eles eram escravos, eles tinham tudo para fazer diante de horários, eles tinham uma rigidez imposta pelo faraó que eles tinham que viver à mercê do faraó. E Deus arranca isso deles. Eles não precisam mais ser escravos de ninguém. Eles têm uma vida livre em Deus, mas eles continuam duvidando ou não acreditando ainda naquilo que Deus vai continuar fazendo através deles. E aí o texto continua, no verso 5. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem. Eu vou voltar aqui, peraí que eu me perdi aqui. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Então só mais uma pausa, só para você entender. Nesse período aqui que nós estamos lendo, o povo de Deus, eles recebiam o maná diariamente. Não precisava cozinhar, irmã. Não precisava fazer o café da manhã, almoço e janta. Todos os dias cedinho descia o maná
na frente de cada tenda. No sexto dia, aqui houve uma instrução de Deus para eles. Houve uma direção aqui. No sexto dia, vocês recolham todos os que vocês recolheram durante 6 dias e dobrem essa quantidade. Porque se você se lembrar aqui, eles poderiam só recolher uma porção diária. Era uma porção pro dia. Daqui a pouco a gente vai aprender algumas lições com isso. Era uma porção pro dia. Então, no sexto dia, eles trarão e iam preparar o dobro do que eles iam recolher dos outros dias. Bem? Verso 6. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Amém? Feche seus olhos aí um minutinho. Pai, obrigado pela tua palavra mais uma vez. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Pai, nos ajuda essa noite, ó Pai, ter a compreensão da tua palavra. Que nós possamos essa noite, ó Pai, entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós essa noite. Se tem alguém que entrou aqui talvez desanimado, cansado, talvez precisando ter a sua fé fortalecida, renovada, Pai, usa essa noite, usa essa palavra para edificar as nossas vidas. Usa essa palavra, ó Pai, para que nós saiamos daqui, ó Pai, renovados diante da Tua palavra, não de uma emoção, não de algo que talvez seja bom, mas sim aquilo que nós precisamos, ó Pai, que é a Tua graça, é o Teu favor, é a Tua misericórdia, é a Tua bondade, ó Pai, que vai nos alcançar, nos dando toda a direção para viver essa paz que o mundo não consegue oferecer. Paz essa que excede todo entendimento. É essa paz que nós queremos, ó Pai. Então fala conosco através da Tua palavra, e que nós saiamos daqui essa noite, ó Pai, edificados, abençoados, ó Pai, e também fortalecidos, ó Pai, diante daquilo que o Senhor vai liberar para cada um de nós essa noite. Assim eu oro e consagro, ó Pai, esse período agora de palavra, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. O primeiro ponto que eu quero que você aprenda aqui comigo e que você se desenvolva na sua fé, é justamente o que está escrito aqui no verso 4. No verso 4 que nós lemos, disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhe farei chover pão do céu. Esse pão do céu aqui é o maná que Deus enviou diariamente para todo o povo. Esse pão do céu aqui que ia ser enviado, segundo a ordem de Moisés para o povo, era justamente uma provisão. É uma provisão para o povo dele. O primeiro ponto é, enquanto o povo dormia, Deus enviava a provisão logo cedo. Eu acho que você não entendeu o que eu disse. Quando o povo dormia, Deus enviava a provisão logo ao amanhecer. Sabe o que quer dizer isso para mim e para você, querido? Que eu e você não podemos e não devemos ficar preocupados com aquilo que o Senhor já está enviando para mim e para você. Nós temos uma provisão que vem do próprio Deus. Enquanto o povo dormia, Deus enviava a provisão. A primeira resposta diante da necessidade que o povo tinha foi justamente uma provisão. A necessidade do povo não era somente física. A necessidade do povo também era uma necessidade espiritual. Eles precisavam de água, eles precisavam de comida. E aqui, nesse primeiro início, quando Deus começa a enviar o maná, é um alimento sólido para todo o povo. Até então, diante de um período que eles estão recebendo diariamente o maná, esse maná é suficiente para ter como provisão e alimento sólido, biológico para o nosso corpo, para o organismo, diante de um deserto. Esse era o pão que era enviado, era o maná enviado para o povo com uma provisão que supria todas as necessidades. Então, o que eu quero dizer com esse primeiro ponto para nós essa noite? Que todos nós temos uma necessidade, todos nós temos uma carência, todos nós temos uma necessidade de algo. E a palavra de Deus para nós essa noite é justamente que eu e você não podemos ou não deveríamos ficar preocupados com aquilo que Deus vai suprir. E quando você conhece as promessas que Deus faz sobre o suprimento, é justamente as coisas que nós temos, que o nosso organismo precisa, que são vitais: comida, água e roupa. Essa é a promessa de Deus que não vai faltar. Essa é a promessa de Deus para o povo dele, que nós não vamos ter falta: comida, bebida e roupa. Então essa é a forma do Senhor se manifestar diante de nós, dando a provisão para cada um de nós. Então aqui o povo descansava, dormia, não era mais escravo, e logo ao amanhecer tinha um maná fresquinho na porta da tenda.
esperando, tirando tudo aquilo que talvez eles achavam que tinha que fazer, porque quando eles estavam no Egito, eles tinham que trabalhar, eles tinham que conquistar a comida, eles tinham que conquistar tudo o que eles faziam, e agora estão vivendo uma fase totalmente diferente. Eles estão recebendo a provisão do Senhor. Mas eu quero declarar para cada um de nós que estamos aqui essa noite, querido, para você não mais perder o seu sono, para você não mais ficar preocupado com aquilo que você talvez está pensando e não deixa você dormir, porque se existe uma promessa, se existe uma provisão do Senhor, Ele está dizendo que eu vou enviar um maná para você todos os dias. Você não deve ficar preocupado com aquilo que o Senhor já prometeu, porque Ele vai continuar enviando o maná para você todos os dias. E sabe o que é interessante? Por que o maná era diário? Era uma porção para o dia. Porque Deus queria provar o coração deles. Deus quer provar o meu e o seu coração. Ele não quer somente suprir as nossas necessidades, mas Ele quer saber se realmente eu e você confiamos nele. Por isso que o maná tinha uma porção diária. Por isso que poderiam somente recolher uma porção para o dia. Os espertinhos que tentaram pegar um pouquinho a mais para garantir no dia seguinte, duvidando que talvez não poderia vir no dia seguinte, o maná apodrecia, estragava. Então aqui ele dá essa condição já provando o meu e o seu coração, para que nós possamos confiar nele, para que nós possamos realmente entregar tudo aquilo que tira a minha paz, que tira a sua paz, aquilo que talvez você acha que não vai acontecer, o Senhor está querendo provar o meu e o seu coração. O Senhor está entregando, Ele está cumprindo aquilo que Ele prometeu, Ele está enviando o maná, mas Ele quer provar o meu e o seu coração. Se nós estamos realmente confiando, ou se nós só estamos entregando com a mão e querendo tirar com a outra. Não, aqui nós temos que aprender que o Senhor, Ele envia aquilo que eu e você precisamos. Ao amanhecer, o maná do Senhor vem sobre a minha vida e a sua vida, vem sobre a nossa casa, vem sobre os nossos filhos, vem ao nosso trabalho, vem ao nosso negócio, porque o Senhor é aquele que provê todas as coisas. Você crê nisso, em nome de Jesus? Enquanto o povo dormia, a provisão era preparada. Enquanto o povo descansava, o Senhor preparava a mesa. Enquanto o povo dormia, descansava diante de um dia difícil de trabalho, o Senhor enviava aquilo que eles precisavam. Ouça bem o que eu vou dizer. Algumas pessoas confundem a provisão de Deus com o luxo que nós queremos. Deus envia para mim e para você aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. E a gente fica bravo às vezes com Deus, é ou não é? Senhor, eu pedi tanto, eu jejuei tanto por isso. Senhor, eu entreguei nas tuas mãos, por que não aconteceu? Porque eu estou enviando o que você precisa, não o que você quer. E assim o Senhor vai continuar fazendo diante da minha vida, seja material, seja espiritual, seja qual for a área da minha vida, sua vida, o Senhor sempre vai enviar aquilo que nós precisamos. E eu amo a palavra de Deus porque o Senhor, Ele poderia repreender o povo de Deus. Ele poderia, de alguma forma, castigar o povo de Deus. Diante de tanta incredulidade do povo, Ele poderia fazer algumas ações totalmente contrárias daquelas que Ele fez. Ele poderia castigar diante da murmuração do povo. Ele poderia repreendê-los diante de tanta incerteza de tudo que eles já viram diante de Deus. Mas aqui a gente encontra no texto que o nosso Deus, Ele mesmo diante dessa incredulidade do povo, Ele demonstra amor, Ele demonstra cuidado, Ele demonstra misericórdia, Ele demonstra bondade, Ele demonstra um cuidado que somente Deus para fazer isso com o povo dEle. Se você se faz parte do povo de Deus, Ele cuida de você, querido. Ele cuida da sua casa, Ele continua cuidando. Por mais que nós erremos, por mais que nós pecamos, por mais que nós tenhamos os nossos deslizes, o Senhor continua se manifestando com misericórdia, com bondade, com favor. Ele continua enviando um maná diário para mim e para você. No verso 4 mesmo que nós lemos, na parte B aqui do texto, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária daquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Deus envia provisão, mas algo interessante tem aqui nessa passagem. Quando Deus envia a provisão do maná para o povo de Deus na tenda, Deus envia próximo da tenda. Isso dá uma direção para nós que Deus ele faz a parte dele de enviar a provisão. Mas nós temos que sair da nossa zona de conforto, do nosso lugar, para alcançar aquilo que Ele deu como provisão. E é interessante a gente aprender um pouco sobre isso, principalmente os recém-convertidos. Os recém-convertidos, quando se convertem, quando estão no primeiro amor, acham que Deus vai fazer tudo.
compra uma rede, compra água de coco, compra bolacha, waffle, e agora Deus vai fazer tudo por mim. Engano, engano, porque o Senhor está dizendo, eu mando a provisão, eu mando o maná para você, mas você não pode se isentar da parte que é responsabilidade sua, de fazer aquilo que eu mandei para você, porque a provisão eu que dou, mas você vai em busca dela, e alcança aquilo que eu dei de provisão para você. E tem muitos assim, adultos, viu? Adultos de 40, 50 anos, que não tem o entendimento e acham que agora o Senhor vai fazer. Estou em oração, pastor, estou aguardando no Senhor. Pessoas que ficam às vezes em um período de trabalho em escassez e não mandam currículo para lugar nenhum, o Senhor vai prover. Não tem contato com ninguém, não vai atrás de lugar nenhum, não faz nada, fica só, o Senhor vai mandar, Senhor, o Senhor vai mandar. Se você não fizer a sua parte, nós não chegaremos até o maná. Porque Ele dá a provisão, Ele dá o canal para que eu e você sejamos alimentados, mas nós temos a nossa responsabilidade de ir até o local que Ele enviou. Então aqui a gente aprende que nós temos que buscar, nós temos que ir até o local onde o Senhor estabeleceu a nossa bênção, o nosso maná, a nossa provisão. Isaías no capítulo 55, no verso 6, vai dizer que nós temos que buscar o Senhor, nós temos que colocar a nossa vida diante dEle, enquanto Ele está disponível, enquanto se pode achar, enquanto nós temos essa graça de buscá-lo, e que Ele pode responder, que Ele vai responder, porque haverá um tempo que Ele não estará mais acessível. O profeta Isaías fala sobre isso, buscai enquanto se pode achar, porque chegará um tempo que nós não teremos mais reuniões como essa, chegará um tempo que nós não teremos mais como falar do Senhor, porque nós estaremos com Ele, mas na primeira levada, na primeira camada, aqueles que vão ouvir, que ouviram um dia, não terão mais a oportunidade de buscar, porque ali foi dada uma oportunidade para eles. Então aqui a gente aprende em Filipenses no capítulo 4, no verso 6 também, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Nós vivemos uma geração, queridos, que eu acredito que é a maior de todas, que vive de ansiedade. Certamente naquele período tinha ansiedade também. Imagine aquele povo naquele período, caminhando no deserto, caminhando diante de uma direção de um homem que Deus levantou. Agora nós vamos para cá, agora nós vamos ficar aqui, agora vai para lá, água que sai da rocha, uma nuvem que cobre durante a noite para nos aquecer, de dia para que a gente esteja, um refrigério do sol, e a direção para onde tem que ir. Imagine se esse povo não era ansioso, lógico que era. Mas hoje nós vivemos uma geração que eu acredito que é a maior geração que vive de ansiedade, que hoje tem até medicações para isso, existe formato de atendimento de profissionais para essa área, para tratar a ansiedade. Alguns profissionais da psicologia dizem que a ansiedade é um excesso do futuro, é um excesso do que vai acontecer, e a depressão é um excesso do passado, de tudo que aconteceu. Certo ou errado, o fato é que pessoas que não têm uma vida com Deus e que têm o conhecimento que o Senhor envia a provisão, que existe um maná para o seu povo, que existe uma direção de Deus para que nós não possamos ficar presos nessas coisas que são da terra, porque existe um maná, e o maná também não é só físico, o maná é espiritual para cada um de nós. Então essa geração que precisa conhecer o Senhor e talvez precisa experimentar o maná que o Senhor envia, o maná que Ele dá para mim e para você diariamente, porque Deus vai entregar a porção que nós precisamos. Deus sempre vai colocar diante de mim e de você aquilo que nós precisamos. Deus vai atender às nossas necessidades, não aquilo que nós queremos. O maná de Deus desce todos os dias, queridos. O mal da nossa geração é de não reconhecer a mão soberana do nosso Deus. O mal da nossa sociedade, da nossa geração, é um pouco esses traços que tem desse povo antigo também, que experimentou de tudo de Deus, pessoas que atualmente já experimentou de grandes livramentos de Deus, grandes milagres de Deus, mas já se esqueceu tudo que Ele fez. Em uma primeira tempestade, em um primeiro deserto, se esquece tudo que Ele fez. Por isso nós temos que colocar a nossa vida diante desse Deus que Ele vai continuar suprindo. Nós não devemos e não podemos aceitar essa doença do milênio, essa doença dessa geração, de ansiedade, de depressão. Nós cremos e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer, diante daquilo que nós estamos firmados na palavra de Deus. Então, diante de uma tempestade, diante de um dia mau, nós temos que firmar diante daquilo que o Senhor fez, daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele continuará fazendo.
Tem alguém entendendo aqui? Diga amém. Então, o que te alimenta, querido, receba isso. Se você quiser marcar, marca aí no seu celular, na sua Bíblia. O que te alimenta vem do céu. O que você precisa vem de Deus. Seja qual for a área que você está talvez sofrendo, lutando, o que você precisa vem do céu. Êxodo capítulo 16, no verso 5, vai dizer o seguinte: no 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Deus é um Deus de ordem, queridos. Nós precisamos alinhar alguns pontos aqui, espiritualmente falando. Deus é um Deus de ordem e de confiança. Se eu e você não confiarmos no Deus que nós estamos servindo, pregando, ouvindo, cultuando toda semana, nada disso vale. Nada disso vale, senão nós não temos essa direção da ordem que o Senhor estabelece. Ele estabelece uma direção, Ele estabelece uma ordem, Ele estabelece algo que eu e você temos que responder a Ele, que é confiar nele, continuar crendo naquilo que Ele fez um dia, naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele continuará fazendo. A fé, querido, não elimina a minha e a sua responsabilidade. A fé que eu e você temos não elimina aquilo que eu e você temos que fazer. Nós temos que confiar no Senhor, mesmo que nós não conseguimos enxergar e ver alguma melhora. Nós temos que continuar crendo, mesmo que nós não vemos nenhum sinal ainda de mudança. A fé é você confiar em algo que você não vê, mas que você crê que pode e vai acontecer em algum momento. Essa é a fé que eu e você temos que exercitar. Então Deus, Ele ordena, Ele dá uma ordem para aquilo que Ele está realizando. Ele dá uma ordem para que eu e você possamos experimentar o maná que Ele está enviando. Ele dá uma ordem e Ele espera de mim e de você que eu e você estejamos realmente confiantes nele. Confiante que Ele vai fazer, confiante que Ele vai se manifestar. Deus é um Deus de organização. Por isso Ele fala, eu quero ver se eles vão obedecer às minhas instruções. Aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou falando. Então Deus, Ele vai me honrar e te honrar justamente nessa organização de obediência. Ele vai honrar a minha vida e a sua vida diante dessa organização de confiança que nós temos em Cristo Jesus. O maná era uma provisão diária, mas não podia guardar para o dia seguinte. Aqui vai ensinar para mim e para você, querido, que a nossa fé, ela é diária. A nossa fé, se você tem uma fé hoje forte, amanhã tem que ser maior. Depois de amanhã tem que ser mais ainda. Porque a nossa fé é o maná diário. Deus enviava o maná diário para justamente provar o coração de cada um deles. E ali Ele pôde ver vários que pegavam o maná guardando escondido, com medo de não ter no dia seguinte. E assim somos nós às vezes. A gente acha que Deus fez uma vez e depois a gente fica com medo se Deus vai fazer de novo. A gente vê que Deus se manifestou em uma situação, depois quando surge outra, a gente fica duvidando se Ele vai se manifestar de novo. E aqui Ele está dizendo, o maná é diário para provar o coração de cada um de vocês. E assim o Senhor está dizendo para nós essa noite, queridos. Talvez você tenha a sua fé fortalecida, mas você está precisando confiar no Deus que envia o maná de todas as áreas, de todas as situações. Ele pode alcançar o seu pai, a sua mãe, Ele pode alcançar o seu filho, Ele pode alcançar uma situação adversa, Ele pode fazer aquilo que é o nosso Deus, Ele pode realizar. Então Ele está dizendo, é por isso que eu envio o maná diário para vocês, para que vocês tenham uma intimidade diariamente. Então eu envio o sustento diário para você. Não se preocupe, com outras palavras, o maná diário é uma resposta para mim, para você, dizendo assim, não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com amanhã. Nós temos que planejar, organizar, nós temos que sim fazer planos, mas os planos que prevalecem são do Senhor. Provérbios vai dizer isso. O homem faz plano, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Mas Ele está dizendo aqui, o maná que eu vou enviar para você é diário. Então Ele está dizendo aqui, com outras palavras, eu não quero que você fique doente. Eu não quero que você fique preocupado ao extremo de ficar doente, não confiando no que eu vou fazer. Porque hoje eu envio o maná, e o maná de amanhã vai vir, o dia depois de amanhã vai vir, e quando você precisar, você vai sempre ter a provisão que vem do nosso Deus. Então Ele faz com que eu e você aprenda justamente a depender um dia de cada vez. Os especialistas ficam doidos com isso, porque quem gosta de planejar, tem alguém que gosta de planejar, trabalha com finanças aí, gosta de planejar o futuro, as coisas. Quem é extremamente fissurado em planejamento, com Deus às vezes pode perder algum tipo de raciocínio, porque com Deus é uma provisão diária. Nós planejamos como se fosse viver muito tempo, mas nós temos que colocar em prática como se estivesse vivendo somente mais hoje.
Então faz parte nós planejarmos, mas aqui sobre a palavra de Deus, ele está dizendo, o maná é diário. Então nós não podemos e não devemos ficar preocupados ao ponto de ficar doentes, com depressão, sem dormir, preocupados com tanta coisa, sabendo que Deus vai suprir as nossas necessidades. Mas sabe qual que é o problema? Que a gente às vezes faz o que não deve, sem consultar a Deus. E aí vem a preocupação excessiva. Não consultou a Deus, não orou, entrou no negócio que não era para entrar, e aí vem a preocupação excessiva. E aí vem assim, começa a viagem, não pede a direção de Deus, no meio da viagem começa a clamar pelo nosso Deus. No meio do trajeto começa a clamar, porque não orou, se era para ter entrado. Então por que tem pessoas doentes hoje, vivendo essa ansiedade excessiva, depressão excessiva, essas doenças que são dessa geração que nós vivemos hoje? Porque não tem a experiência de viver um dia de cada vez da provisão do maná. Não tem experiência com isso. Então o Senhor está enviando o maná diário para que nós possamos realmente confiar nele, ter essas experiências com ele. Então eu e você temos que trazer todas as áreas da nossa vida para esse Deus que vai enviar o maná. Seja qual for a área que você está passando e sofrendo, você tem que dizer essa noite, eu trago, Senhor, a minha área, a minha dor, a minha dor que eu estou passando, sofrendo diante do Senhor hoje, porque eu creio que o Senhor vai continuar suprindo, eu creio que o Senhor vai continuar mandando maná, eu creio que o Senhor vai continuar suprindo as minhas necessidades. Então se você trouxer a sua família, se você trouxer a sua casa, se você trouxer os seus filhos, se você trouxer tudo que você tem diante desse Deus, que vai cuidar de você, você vai experimentar o maná diário do Senhor, em nome de Jesus. A única forma de não se corromper é você se colocando diante da presença de Deus todos os dias, querido. A única forma de você ter clareza para tomar decisões assertivas, onde agrada o coração de Deus, é você não se corromper com as coisas que são aqui desse mundo, essas coisas que são aqui da terra. Não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra, querido. A nossa vida vem diretamente do trono de Deus, para que nós possamos manifestar aqui a bênção, a glória do Senhor, a sabedoria que Ele dá para mim e para você, e aqui nós trazemos para essa terra o governo do céu, e as pessoas precisam ver em mim e você, que nós somos supridos diante de um Deus que envia diariamente para mim e para você. Você crê nisso também, em nome de Jesus? Talvez você está aqui essa noite e você não consegue ver a provisão de Deus. Talvez você está aqui essa noite, pastor, eu creio, eu confio, mas no fundo você não confia. No fundo você está aqui já talvez há anos orando por algo. Talvez você já está passando por vários anos uma mesma situação, e você fala que crê, mas no fundo você desconfia. No fundo você está guardando o maná no bolso, porque está com medo do amanhã. E o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite hoje, que Ele é o Deus que prepara a mesa para mim e para você todos os dias. Eu quero liberar para mim e para você essa noite aqui, para você não ficar ansioso, querido. Para você não ficar preocupado, você não ficar, sem nenhuma direção de Deus, porque o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite, eu vou suprir as suas necessidades, eu vou suprir com o maná diário para você. Não se preocupe com amanhã, não se preocupe com aquilo que todo mundo está dizendo, não se preocupe com a economia de amanhã, se preocupe somente em estar na presença do nosso Deus. No verso 6 do capítulo 16 ele continua, assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito. Olha o convite que ele faz aqui. Aqui já é uma parte final da trajetória do povo. E aqui ele fala justamente sobre o povo conhecer e reconhecer que é Deus que faz. Aqui ele traz essa passagem para mim e para você, para nos lembrar que é Deus que faz tudo aquilo que você está passando e vivendo e está conquistando, querido. Tudo que você tem é fruto da mão de Deus sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você conquistou. Deus quer ser reconhecido hoje, não somente por aquilo que Ele faz, e sim por aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa para mim e para você. Você tem que se lembrar diariamente que Ele me tirou, que Ele te tirou certamente também, de um lamaçal de pecado, e você hoje tem a oportunidade de estar aqui ouvindo a palavra de Deus, curado, sarado, e você tem uma nova vida nele, e através da sua vida você vai alcançar outros também. Então nós temos que se lembrar diariamente sobre isso, porque o objetivo final aqui de Deus não era somente suprir eles com maná. O objetivo de Deus aqui não era somente dar a provisão que eles precisavam. O objetivo de Deus aqui era que eles tivessem um relacionamento com Deus.
é que eles tivessem uma atitude de relacionamento, de confiança com esse Deus que supria, porque eles davam sinais constantemente de incredulidade, de não confiar naquilo que Deus fez. Então o maná aponta justamente para que Deus salve cada um deles diante da provisão que Ele manda. E aqui eu compartilho algo com vocês. Às vezes eu e você estamos passando por situações que Deus permite eu e você passar, não para que Ele possa somente fazer, mas sim para que nós possamos ter uma vida de relacionamento com Ele. Porque entre nós aqui, e quem está nos ouvindo pela internet, se nenhum de nós tivéssemos problemas, se nenhum de nós ficássemos doentes, eu duvido que a gente buscava Deus. Essa é a verdade. Mas por isso que Deus permite algumas situações para que a gente possa se colocar diante dEle, se apresentar para Ele, dizer que eu não posso, que eu não consigo, para buscar essa intimidade com esse Deus, e é justamente na presença dEle que nós somos renovados, é na presença dEle que nós somos restaurados, é na presença dEle que eu e você temos a direção do maná que vai vir todos os dias, que vai ser suprido. E eu quero liberar para você essa noite, em nome de Jesus, se você entrou aqui preocupado, ansioso com o que está acontecendo no nosso país, com a economia, no trabalho, com aquilo que estão talvez te perseguindo, o Senhor vai enviar o maná para você na sua casa, no seu trabalho. Se tem alguém te perseguindo, Deus vai enviar o maná. Se é lá o lugar que Deus te colocou, Ele vai te sustentar. Se é o lugar que Ele tem para você lá, é lá que Ele vai te honrar, é lá que você vai ser um canal de Deus para onde você vai colocar suas mãos e tudo vai ser próspero, abençoado, porque o Senhor cuida de mim e de você todos os dias. Então receba isso, se você entrou aqui hoje talvez desanimado com isso. Porque a gente às vezes fica olhando só para a circunstância, só para aquilo que nós estamos passando e enfrentando, mas o Senhor está dizendo, eu quero me relacionar com você. Aproveite essa guerra, essa luta, aproveite esse deserto para se colocar na presença de Deus. Olha que interessante, existia um local no acampamento do povo de Deus, nos israelitas, um único local que o pão, o maná não estragava, só em um local, dentro do tabernáculo, onde os sacerdotes preparavam os cultos que aconteciam, o tempo de adoração, de sacrifício que eles faziam. O único local que o maná não estragava era dentro do tabernáculo. O tabernáculo tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança naquele período representava a presença de Deus. E aqui a gente aprende algo poderosíssimo que você e eu temos que colocar em prática. O único lugar, a única área da minha vida e da sua vida que não vai estragar é na presença de Deus. A única área que o meu casamento, o seu filho, o seu trabalho, tudo que você colocar diante da presença de Deus, não vai estragar. O único local que não estraga é onde está a presença de Deus. Por isso a importância de apresentar, por isso a importância de consagrar, por isso a importância de sempre perguntar, Senhor, o Senhor quer que eu vá? O Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu fique? O que o Senhor quer que eu faça? Porque onde tem a presença de Deus, é ali que vai ser preservado, é ali que vai acontecer cura, é ali que vai acontecer restauração, é ali na presença de Deus que vai haver uma manifestação da parte de Deus, para que eu e você sejamos supridos. Consegue entender isso em nome de Jesus? Então o maná de Deus é para todos. Quando a gente lê em Êxodo, no capítulo 16, no verso 16, assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Eu li o verso 16, um pouquinho mais para frente. O maná de Deus é para toda a família. Nós lemos aqui agora. Pegue um jarro do maná e sirva para cada pessoa. Ou seja, cada tenda que tinha uma família com 3, 4, 5, 10, se tinha uma coisa que o povo fazia naquela época era filho, tinha bastante gente na tenda. Então era uma jarra de maná para cada um. Ou seja, existe uma provisão também para cada um dos nossos. Existe uma provisão para os nossos filhos, existe uma provisão para o nosso casamento, para o nosso marido, para a esposa, existe uma provisão de Deus para toda a família que está na tenda, buscando, entregando, tendo esse relacionamento com Deus. Existe essa provisão. Então receba o maná, não somente para você, mas leve o maná para a sua casa. Você é luz lá, você é um canal para poder manifestar o maná que Deus está colocando sobre você. Se você está firme, forte hoje, com saúde, se você está firme na fé, é porque você está comendo de um maná que está te sustentando você, e que você pode levar esse maná para outros também, porque a direção de Deus é que tem um maná para a casa toda, para a família toda, em nome de Jesus. O maná é para cada um de nós.
Deus tem livramento para mim e para você, Deus tem cura para cada um de nós, Deus tem tudo aquilo que eu e você precisamos diante daquilo que Ele está enviando para mim e para você. Então nós, nessa noite, em nome de Jesus, para ir para o final, no capítulo 16, do verso 34, vai dizer o seguinte: em obediência ao Senhor, tinha ordenado a Moisés, a Arão, e colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Aqui vai falar sobre uma transformação que só acontece quando nós estamos em Deus. Diante de uma obediência daquilo que foi estabelecido para guardar o maná, houve uma transformação diante de pessoas e famílias, quando estava apresentando tudo a Deus, quando estavam se arrependendo dos pecados, quando estavam confessando tudo, a transformação aconteceu. A transformação acontece quando nós estamos consagrando tudo ao Senhor. A transformação acontece quando nós estamos firmados diante da obediência que Deus deu, de uma instrução que Ele deu. Ele deu uma instrução e nós temos que seguir essa instrução para que nós possamos ser abençoados e guardar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Quantas famílias estão enterrando os talentos? Quantas famílias estão enterrando os seus dons, tudo aquilo que Deus depositou, tudo aquilo que Deus confiou, enterrou, está guardado. Mas o Senhor está dizendo hoje: traga na minha presença, traga ao tabernáculo, traga na arca da aliança, porque onde está a presença de Deus, ali jorra vida, ali jorra cura, ali jorra algo que começa a acontecer, que assim como o profeta Isaías disse que tem algo dentro de mim que eu não consigo me conter, porque é a presença do Senhor tramando, fazendo, realizando, e quando nós estamos debaixo dessa presença, algo novo acontece, algo novo começa a ser transformado, aquele que estava afastado começa a voltar, aquele que talvez nunca quis ouvir a palavra de Deus, começa a ter interesse, aquele que estava enfermo começa a ser curado, e quando tem essa presença sendo manifesta, nós estamos diante da arca da aliança. É assim que funciona. O maná nunca apodrece dentro do tabernáculo. Deus nos tira do deserto para uma terra que mana leite e mel, queridos. Quando você acompanha a passagem dos Hebreus, você vai ver que Deus tira de um cativeiro com uma terra prometida que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra frutífera, uma terra onde você vai se alimentar, onde você vai ser alimentado, onde você vai ter uma vida próspera, onde você vai testemunhar o que Deus está fazendo. Então Deus continua nos transformando diariamente diante da presença dEle. Sabe uma outra coisa que a gente aprende aqui nessa passagem? É que Deus transforma tudo que é maldição em bênção. Deus é especialista em transformar algo que talvez alguém deu de sentença, Deus reverte automaticamente para bênção. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos nessa intimidade com Deus e sendo transformado, Ele transforma toda maldição em bênção. Por isso eu sempre prego, sempre falo sobre isso. Eu não creio nesses trabalhos que são realizados aí por outras religiões. Eu não creio a partir do momento que eu e você estamos em uma vida afirmada em Cristo Jesus. Eu creio no sangue de Jesus, que nos purifica, que nos lava, que nos dá uma vida nova, que nos purifica de uma vida que nós tínhamos lá atrás, mas agora nós somos santos e santificados através do sangue dele. Então nós temos tudo o que eu e você vivemos no passado de ruim ou de maldição, Deus ele transforma em bênção. Ele faz um novo capítulo, ele começa a escrever uma nova história, ele faz algo novo a partir de algo que talvez falaram contra, ou então que fizeram contra, mas o Senhor está dizendo: eu transformo tudo que era maldição em bênção. Houve um sangue derramado, houve um sacrifício na cruz, nos dando essa condição e essa capacidade. Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, vai dizer, Paulo afirma que transformou a maldição em Cristo Jesus, que suportou na cruz tudo aquilo que nós deveríamos fazer ou pagar. Foi pago na cruz. Foi pago naquele madeiro, me dando essa vida, me dando uma condição totalmente diferente daquilo que muitos acreditam ou então se curvam e se prostram. Eu libero sobre a sua vida hoje, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Nenhuma palavra contrária vai prevalecer. Palavra contrária sobre a sua casa, o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre aquilo que você está fazendo, a sua busca, a sua entrega, não vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então a sua casa está debaixo de bênção, o seu casamento está debaixo de bênção, os seus filhos estão debaixo de bênção, o seu trabalho, tudo que você está colocando na arca da aliança, na presença de Deus, está debaixo de bênção. Receba isso em nome de Jesus. Provérbios 3,33 diz, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo, Ele abençoará. Ele abençoará a sua casa.
continue sendo fiel, continue sendo servo do Senhor, continue buscando a presença de Deus, continue servindo a casa do Senhor, continue buscando essa presença, continue colocando seus dons e seus talentos diante do Senhor, porque o justo Ele abençoará, não vai prevalecer. Em Provérbios, no capítulo 26, também vai dizer: como o pássaro que vagueia e como a andorinha que voa, assim a maldição sem causa não virá. Não virá. O Senhor está abençoando você essa noite aqui, querido. O Senhor já está abençoando a sua casa aqui. O Senhor já está abençoando você por estar aqui hoje, pagando um preço talvez de vir aqui cansado, desanimado, mas o Senhor está dizendo: eu te abençoo, porque não tem maldição alguma, não tem palavra contrária, não tem nada que vai prevalecer diante daquilo que você está fazendo, porque o meu Filho Jesus já morreu naquela cruz, nos dando toda a condição, toda a vida nele. Em nome de Jesus. Se coloca de pé. Quero finalizar falando para você diretamente aqui agora. Eu creio que algumas pessoas vão ouvir e vai testificar o coração isso. Quero liberar para algumas pessoas que estão aqui essa noite. Para você que está aqui essa noite, parar de lamentar por algumas coisas que você perdeu. Eu quero que você essa noite tenha a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, dizendo para você que você precisa parar de lamentar o que você perdeu. Assim como o povo naquele período, que não olhava para aquilo que Deus estava fazendo, só olhava para aquilo que não tinha ainda. Quando não tinha água, eles ficavam murmurando porque não tinha água. Quando Deus dava água através da rocha, eles murmuravam que não tinha comida. Quando Deus enviava o maná, eles reclamavam do tempo. Eles reclamavam da cebola do Egito, que eles saíram há muito tempo atrás. Eles reclamavam da escravidão que eles tinham. Ou seja, eles só reclamavam daquilo que eles não tinham recebido ainda. Então o Senhor está me conduzindo essa noite a dizer para alguns aqui, para você não lamentar mais por aquilo que saiu da sua vida, para você não ficar mais remoendo aquilo que você perdeu, ou aquilo que talvez você queria muito e não está conseguindo mais. O Senhor está dizendo assim: não lamente mais por aquilo que você perdeu, porque eu envio para você o maná diário, eu vou te sustentar diariamente, eu vou continuar suprindo na sua casa, eu vou continuar realizando a obra que eu comecei em você, e o maná que eu estou enviando vai continuar diariamente. E assim como aconteceu com o povo, quando o povo enjoou do maná, Deus enviou umas cordonizes para eles. Tão misericordioso que Ele é, toma uma carninha para você se alegrar aí também. É assim que Deus faz comigo e com você. Ele vai continuar sustentando cada um de nós. Quem está preocupado com o emprego, preocupado com alguma situação que está acontecendo, se coloca diante de Deus. Coloca na presença dEle. Coloca em oração. Senhor, é isso que eu tenho que fazer? Qual é a direção que o Senhor tem que me dar? O que é que eu tenho que fazer? E quando o Senhor falar ao seu coração, faça e descanse, querido. Eu quero repreender todos aqueles que estão tomando remédio para dormir hoje, em nome de Jesus. O Senhor hoje vai te curar diante da sua confissão, diante da sua crença, diante da sua decisão de confiar que Ele é o Deus que envia o maná, que você não vai ficar mais noite sem dormir, tendo que dormir com remédio, porque o Senhor está te libertando hoje diante da confissão que você vai fazer e diante daquilo que você vai se posicionar diante dEle. Porque o Senhor transforma a maldição em bênção. Ah, mas fizeram algo, pastor, eu tomei a decisão errada. Se arrependa, confesse, e agora o Senhor vai começar a cuidar de você. Receba o maná diário. Se o maná diário é só um contrafilé, se alegre com o contrafilé. Se o maná diário é só com ovo cozido, se alegre com o ovo cozido. É até uma dieta aí o ovo, é bom o ovo. Então se alegra. Existe um espírito de contentamento que vem de Davi, que nós precisamos pedir para Deus colocar em nós. Espírito de contentamento. Se eu estou bem, está tudo bem. Se eu estou mal, está tudo bem. Se eu tenho, está tudo bem. Se eu não tenho, está tudo bem também. Eu sei me alegrar com o que eu tenho, com o que eu não tenho. Eu sei que me alegrar com pouco, eu sei me alegrar com muito. Então nós precisamos ter esse espírito de contentamento. Se você hoje só consegue ter uma pequena condição, uma pouca condição, se alegre com essa pouca condição. A palavra do Senhor diz que quem é fiel no pouco, o muito ele confiará. Então se alegre com aquilo que você tem. Tem pessoas que têm famílias que são abençoadas. Família tem BO, gente. Família briga de vez em quando. É normal, normal. Se não tiver confusão, está mentindo. Mas tem família que é bênção. Irmão, irmã, pai, mãe, que estão juntos na luta. De vez em quando você vai arrancar rabo. Mas o Senhor está dizendo: se alegre com as pessoas que eu coloquei no seu caminho. Se alegre com aquilo que eu já fiz por você. Não fique pedindo aquilo que você não tem. Se alegre com aquilo que eu já te dei.
Feche seus olhos. Pai, obrigado essa noite pelo que o Senhor liberou para cada um de nós aqui. Nós queremos selar agora a Tua palavra. Palavra essa, ó Pai, que fala de obediência. Palavra essa que fala de transformação. Palavra essa, ó Pai, que nos ajuda a obedecer para viver uma transformação. Pai, coloca em nós, ó Pai, esse espírito de obediência. Coloca, ó Pai, na nossa casa esse espírito de obediência, ó Pai. Tira, Senhor, toda murmuração, toda reclamação, todo espírito de confusão. Nós quebramos agora em nome de Jesus. Ó Senhor, nós colocamos aqui cada família que ouviu essa mensagem essa noite, diante de medicações que estão tomando, diante de situações que estão passando. Pai, entra com cura agora, entra com renovo agora, entra com transformação agora, entra agora, ó Pai, trazendo tudo à tona, Pai, tudo à luz, para que nós possamos, ó Pai, se arrepender. Pai, nós apresentamos aqui as causas, ó Pai, de cada família aqui representada. Pai, nós colocamos, ó Pai, as nossas dores, as nossas lutas, ó Senhor, as nossas dificuldades. Pai, visita agora, Senhor, da criança até o mais idoso. Visita, Pai, cada um que entrou aqui hoje pedindo uma resposta, pedindo uma direção, pedindo renovo talvez, pedindo restauração. Pai, visita essa noite cada um de nós aqui. Visita, Pai, através da Tua palavra, Pai, que ela possa edificar as nossas vidas, que nós saímos daqui transformados por ela, Pai. Que nós saímos daqui, ó Pai, entendendo que o maná o Senhor vai continuar enviando. O maná o Senhor vai continuar suprindo. As nossas necessidades, ó Pai, vai ser suprida diante da Tua palavra, e nós cremos, ó Pai. Nós não queremos, ó Pai, ficar murmurando, reclamando. Nós queremos somente agradecer, Senhor. Nós queremos somente, ó Pai, ter esse espírito de contentamento. Ó Senhor, continua abençoando, ó Senhor, as famílias, os casais. Continua abençoando os jovens, ó Pai, que estão iniciando em uma trajetória profissional. Continua abençoando, ó Pai, cada um que está aqui essa noite nos ouvindo, Senhor. Ó Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor. Nós queremos levar agora para um lugar onde não estraga. Nós queremos levar agora, ó Pai, as nossas causas, ó Pai, para o tabernáculo. Nós queremos levar as nossas causas agora, Pai, à Tua presença. Nós queremos levar agora tudo, ó Pai, na Tua presença, para nós não perdermos, ó Pai. Continua abençoando, Senhor, a Tua igreja.